falou aqui cravando. Não é o Jon Jones que é o número 1 peso por peso do UFC, e sim Alexander Volkanovski. Em seu podcast, o Joe Rogan disse o seguinte: Volkanovski é o número 1 peso por peso. Eles não consideram porque perdeu para Makhachev. Eu acho que você poderia argumentar de verdade que Volkanovski venceu. Na minha opinião, ele venceu. Volkanovski causou mais danos e impôs o seu conjunto de habilidades. Também é incrivelmente impressionante que ele tenha subido de peso para lutar contra um leve enorme. No final da luta, Volkanovski estava por cima, batendo em Makhachev, deu um knockdown, ficou em cima dele, teve momentos marcantes na luta. Você meio que vê a vulnerabilidade de Makhachev depois dessa luta com Volkanovski. Ali você viu como o Volkanovski realmente é bom, é um animal, mas isso meio que deu uma vulnerabilidade para Makhachev. Antes, as pessoas pensavam que ele era imparável. É aquele tipo de luta, Léo, que o perdedor, às vezes, sai com mais moral do que o vencedor. E é uma verdade o que o Joe Rogan disse. Muita gente viu a vitória do Volkanovski, cara. Eu tive que, inclusive, rever essa luta para ter a opinião para o Makhachev, porque foi uma luta muito boa, intensa, de alto nível, movimentada. E o Volkanovski, ele impressionou mais, mesmo tendo perdido. Mas, sinceramente, eu não acho que ele é o número 1, cara. Eu acho que os jornalistas que fazem o ranking do UFC erram grosseiramente, com certeza. Mas eu não considero um erro o Jon Jones ser o número 1 peso por peso, ou seja, o melhor lutador do UFC entre todas as categorias. Porque o que ele fez é bizarro. 3 anos parado, voltar fazendo isso com o Cyril Gane, muito especial. Mas que o Volkanovski é o cara para ter no mínimo ali a segunda posição, com certeza, porque é um cara diferente. É um cara que domina a categoria dele, já se recuperou desse baque que ele perdeu em casa, a primeira derrota dele no UFC, e deu um banho no Yair Rodrigues, que é um lutador perigosíssimo. O Volkanovski, ele deu uma luta para o Makhachev e ele ficou tão até feliz, entre aspas, com o resultado que ele teve, que ele não desiste de ter essa luta novamente, porque ele sabe que na primeira ele quase venceu. Se corrigir alguma coisinha, ele pode também vencer de fato uma revanche. Então, é uma luta que a galera quer ver, que o próprio Joe Rogan também quer ver, porque senão ele não teria elogiado tanto. Mas eu acho que está bem assim, Léo. O Volkanovski em segundo e o Jon Jones em primeiro. E lembrando que, apesar do Volkanovski ter perdido para o Makhachev, Léo, ele está acima do próprio Makhachev no ranking peso por peso do UFC. O que mostra que esse cara tem sim o valor da galera fã e dos profissionais que acompanham o esporte. O problema do Volkanovski, Léo, é que o Jon Jones é extraterrestre, né? É monstro, ele não é humano. Então, se você pega os humanos, aí sim capaz que o Volkanovski seja o número 1 peso por peso do UFC. Quando o Jon Jones sai da situação, o Volkanovski realmente vira o número 1 do peso por peso, que com certeza, né? O que o Volkanovski faz dentro desse peso pena é uma coisa, né, absurda. O cara subiu de categoria, perdeu a disputa, que ele poderia ter vencido aquele combate, um combate bem duro. Aí, quando ele volta para defender o cinturão, ele destrói o campeão interino, cara, que estava lutando muito bem, ele fez como se fosse um passeio, cara, porque realmente, do jeito que ele tá lutando, é um negócio, assim, inacreditável, né? Então, a pedida dele de querer, de novo, uma revanche do Makhachev, faz sentido pelo fato da forma como foi a primeira luta entre eles. Não foi uma luta né, que o Makhachev passou tranquilo em 5 rounds. Muito pelo contrário, foi uma luta muito dura. E o Volkanovski, nesse atual momento, certamente, cara, se não fosse Jon Jones, talvez nesse ranking aí, seria o número 1 do peso por peso, com certeza. Mas lutando, pra mim, ele é o melhor que tem hoje, atualmente. Não dá pra dizer que o Jon Jones é o melhor dentro do UFC, em performance, porque o Jon Jones lutou uma vez e 3 anos, tudo bem, que foi uma forma como ele venceu, foi extraordinária, toda a carreira dele, enfim, ele merece estar aí nessa posição, mas pegando de performance de quem tem feito mais ali, cara, o Volkanovski é o melhor lutador da atualidade, cara, pelos resultados que ele tem conseguido, a forma como ele tem vencido o bem seus adversários. Então, é muito difícil imaginar, nesse atual momento, ele perder para alguém. Tudo bem, que né, a gente tem visto ultimamente alguns desafiantes surpreendendo, assim, que a gente nem esperava que fosse fazer alguma graça. Sim. O próximo adversário talvez seja um cara mais duro, um cara novo, mais ousado, vamos colocar assim, que é o Ilia Topuria. Pode ser que a Pronte faça uma luta dura, talvez uma luta até mais dura que o Volkanovski tenha feito defendendo o cinturão. Mas é isso, o Volkanovski atualmente é o melhor lutador do UFC, por tudo que ele tem feito, todo já que ele tem quebrado no peso pena, e avisa aí de ser o maior peso pena da história, quem sabe, né? Do jeito que tá, se ele continuar nessa caminhada aqui, pode quebrar todos os recordes, inclusive até do José Aldo. Do nível de luta que esse cara tem, eu não duvido nada.